aprendam, a todos nós, a ter visão de Deus, a ter o nosso coração impregnado com o chamado de Deus. Aí nunca mais haverá desânimo. Então foi ministrado como nunca mais desanimar, foi já relatado, porque Deus falou claramente que o desânimo é consequência natural do ser humano adâmico caído. O ser humano adâmico é o ser humano natural, é o ser humano que não tem a graça de Deus, é o ser humano que é caído. Mas quando a pessoa então passa a ter novo nascimento, ele é gerado em Cristo, então ele passa a ter a visão vinda de Deus, o projeto de Deus para cada um. Então aí é que se entende porque muitos desanimam e porque alguns não desanimam. Foi dado o exemplo de Abraão, que mesmo que demorou 25 anos para ter um filho legítimo, ele não desanimou um dia sequer, porque lhe foi dado uma visão e ele era íntimo de Deus. Então temos que ter sempre o desejo do coração de Deus, senão vai viver desanimado, abatido. E se houver desânimo, pode ser pregador, obreiro, pode ser crente, que não vai chegar muito longe, vai se decepcionar. Isso então foi já ministrado. Agora veja bem que Jesus ele conta uma parábola, numas 2 frases somente, fazendo uma outra comparação, que o reino dos céus é semelhante a um homem que achou um grande tesouro, e este homem esconde o tesouro, não conta para ninguém, ele esconde numa terra, e com muita alegria ele fica satisfeito de ter encontrado aquele tesouro. E então ele vai e vende tudo que ele tem de propriedade, de bens, para comprar a terra onde ele escondeu o tesouro. Assim Jesus contou essa parábola. E Jesus não deu muita explicação dessa parábola. Simplesmente ele fez uma comparação. O reino dos céus é como um homem que achou um tesouro muito valioso, escondeu ela num terreno, depois ele com muita alegria, sem receio e medo algum, ele vende tudo que tem para investir naquele terreno que estava escondido, o tesouro que ele achou que era de valor inestimável, que nem tinha como ter valor, porque era de valor assim, muito grande, não tinha nem como fazer uma métrica daquele tesouro. Jesus simplesmente relatou essa parábola. E então o Espírito de Deus, na visão profética, ele traz uma visão muito clara, na hora que estava se orando, de um homem enterrando um tesouro, como algo valoroso numa terra. Aí o Senhor leva essa parábola e ele traz ensino, ele mostra o que tem que ser feito, e muitas coisas já até se sabe, mas ele sempre renova a sua palavra para não perecermos. Então o que quer dizer esta parábola do tesouro escondido? Do homem esconder o tesouro e com alegria vender tudo que tem, gastar tudo que tem para comprar essa terra. Justamente este princípio dessa parábola é o pressuposto ou os princípios da fé que agrada a Deus. Quando a pessoa ele aceita o Evangelho, ele crê em Jesus, ele começa a ouvir sobre a fé, então a pessoa começa a ter uma visão clara, que no momento que ele crê, e que ele tem o nome de Cristo, que ele crê que Jesus já fez tudo, que tudo é possível ao que crê, este é um grande tesouro. A maior riqueza que um ser humano pode ter é a fé que não se abate, é a fé funcional, é a fé que funciona. Porque a pessoa pode ter dinheiro, mas se vir uma doença, os médicos não vão curar. Se for uma doença gravíssima, nem cirurgia, nem remédio vai adiantar. Pode ser rico, pode ser famoso, pode ser quem for, que nem tudo o dinheiro resolve, nem conhecimento científico, nem tecnológico. Mas uma pessoa que passa a ter a fé viva em Deus,
a fé operante, a fé caracterizada como do tipo de Deus, então é um grande tesouro, é um tesouro que não tem valor para se comprar ele. Por isso que Jesus fala que o reino dos céus é como uma pessoa que encontrou um grande tesouro, de muito valor, e essa pessoa então esconde o tesouro numa terra e vende tudo para comprar aquela terra. O que é o esconder o tesouro? Então entenda o tesouro como revelações da palavra, você obtendo fé. A palavra esconder que Deus revelou é a pessoa não ficar assim alarmando para todo mundo, mas a pessoa ser mais reservado. Por quê? Porque você terá que ter comunhão com Deus, oração secreta, e você não tem que ficar falando que está orando, ou que está jejuando, ou que tem uma semana que não come, está em jejum, ou que ora tantas horas por dia. Você tem que ser uma pessoa reservada. Por isso que fala, escondeu o tesouro, no sentido de você ser íntimo de Deus, mas não ter que ficar falando. Agora, quando está pregando, traz uma ilustração do que tem que ser feito, mas é você com Deus, do seu tempo com Deus, da sua intimidade, o tempo de consagração, de jejum a Deus. Você tem que fazer isto, e veja bem, com gozo. Veja que ele esconde o tesouro com alegria, e com alegria ele vende tudo para comprar. Essa alegria é o desejo que você tem que ter de estar orando, prazer na casa de Deus, prazer de buscar a Deus. Porque se você orar, buscar a Deus, mas se o Espírito de Deus não percebe que você está com alegria no Senhor, a sua oração é inválida. Você pode ver que tem pessoas que têm alegria para ver o seu time de futebol, para ver um filme, para passear, para fazer o seu lazer, e para ir jogar bola, para ir divertir, e alegra, pula e faz a sua algazarra. Mas muitas vezes fala para orar, e muitas vezes há um semblante caído, e não a alegria de estar com Deus, de orar, de estar com um grande gozo do Senhor. E se não tiver isso na sua vida, dificilmente a sua fé vai aumentar, porque o que Jesus tem revelado é isto: a fé aumenta quando você dispõe a orar, a buscar ao Senhor, a ministrar para Ele, como foi falado ontem. O buscar a Deus leva a várias coisas. Uma delas é Deus te dar visão das bênçãos, aí você não desanima nunca mais. Outra coisa que ocorre, além de buscar a Deus, de Deus ser louvado, e Deus receber a nossa oração e termos comunhão com Ele, Ele vai nos acrescentar a fé. Por quê? Porque quando você estará orando fervoroso e com gozo no Senhor, com prazer, e você vende tudo. O que é o vender tudo? Você paga o preço. Fala, não, o tempo melhor é para Deus, eu vou pagar o preço, eu vou tirar de mim do que é legal para mim, vou investir em oração, em tempo para Deus. Por isso que oração chama pagar preço. Não é pagar preço da salvação nem de bênção. Por que chama pagar preço? Porque a carne não quer. O velho homem adâmico tenta ressurgir. A raça adâmica, ela não quer nada com Deus. A raça adâmica é caída. Ontem mesmo eu estava vendo uma reportagem jornalística de cientistas ingleses comprovaram que uma criança já com 6 meses de idade já consegue mentir. Veja bem, e os psicólogos falam, não, é com 4 anos, 5 anos que a criança começa a lubridiar os pais, usar de engano, mas descobri que com 6 meses o ser humano já consegue lubridiar com aquele chorinho, com aquele engano, para enganar a mãe e o pai. Descobriram ontem, em pesquisa científica. Eu simplesmente falei, é a raça adâmica, é sinal da queda adâmica, do homem caído. Já começa aquela raiz pecaminosa querer dominar. Agora a criança ainda é inocente porque faz aquilo por natureza caída, não é por desejo natural. Mas na hora que encontra
o discernimento aí vira pecado. Mas, como Davi escreveu, desde o ventre da minha mãe me gerou em pecado, como bem Davi escreveu. Por isso que tem que pagar o preço. Esse preço é orar, para a raça adâmica não dominar. E quanto mais você tem gozo do Senhor, fala, não, eu vou pagar o preço, vou me dedicar em orar a Deus. Mas veja bem, que ontem foi falado na pregação de ter ânimo. O que é o ânimo? É a pessoa sempre querer ministrar para Deus, querer doar-se a Deus. E vem a visão do plano de Deus para a sua vida, e você não desanima nunca mais. Mas veja que nessa parábola fala mais uma coisa ainda, de com grande gozo, com aquele tesouro, escondê-lo, ou seja, ser reservado, vender tudo e investir nele. O que é isto? É você então ter desejo, alegria em orar. Porque esta alegria em querer buscar a Deus, em você cortar muitas coisas, mas investir no Senhor, nosso Deus, é que fará você ter uma fé aumentada. Por quê? Porque o que o Senhor tem revelado é que aquele que se alegra em buscar ao Senhor, ele vai começar a falar com você. Veja que quando é uma visão, não é Deus falando pessoalmente, ele te dá uma visão, um sonho profético, ele te mostra o que ele tem para a sua vida. Então isso não deixa você desanimar. Mas quando Deus fala no seu espírito, fala, meu filho, eu vou te fazer isso na sua vida, vou te ensinar esta palavra, vou trazer luz a ela. Então ele está falando pessoalmente com você, aí a sua fé vai aumentar. E a fé aumentada é que vai levar mais bênçãos, porque aí vai ser liberado